Olá, boa tarde a todos e a todas. A gente está aqui na live, o papel da educação na transformação social, com o professor Robeilton, que é professor e mestre, graduado e mestre pela Universidade Federal do Amazonas, doutorando em História Intelectual pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa educação transformadora, que tem um papel muito fundamental, tanto na escola quanto na sociedade, de pensar o futuro, de pensar a educação, de estar dialogando tanto com os estudantes quanto com os professores, sobre qual é essa educação transformadora e o quanto ela é importante para a nossa sociedade. Então, eu passo a palavra agora ao professor Robeilton. Olá, Paola. Olá, todo mundo, todos e todas. Eu fico muito satisfeito, Paola, com o teu convite. Fico muito agradecido, né, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre a educação básica. Eu acredito que nesse momento que a gente estabelece esse diálogo aqui agora é também o momento que muitos professores estão pensando sobre esse ano, né, que foi tão difícil para todos nós. E a nossa conversa aqui também serve um pouco como um momento de reflexão, de avaliação, de autoavaliação, pelo menos para mim representa um pouco isso, né? Esses dias todos eu tenho pensado, né, como foi esse ano letivo, né? Os professores aí, está todo mundo entregando nota, finalizando, alguns já finalizaram, e estamos todos nós nesse processo de uma nova aprendizagem, né, de uma nova maneira de como dar aula. Então, esse diálogo aqui é bastante oportuno, né? Eu acredito que os colegas daqui a pouco também vão aí se colocar, né, colegas professores, alunos que foram convidados, foram chamados aí para essa nossa conversa, e vai ser muito interessante nós estabelecermos esse diálogo aqui sobre o papel da educação na transformação social. E também uma outra coisa que me ocorre agora é que a partir do ano que vem as escolas públicas, né, não só as escolas públicas, as escolas de um modo geral, públicas e particulares, vão estar se debruçando mais do que nunca sobre a implementação do novo currículo, né, do ensino médio. Então, é também um período de muitas dúvidas, de muitas incertezas, né, para alguns colegas, para gestores escolares, né? Essa é uma discussão que ficou, de certo modo, à parte das outras discussões que a gente vinha fazendo, né? São tantos problemas do país que a reforma do ensino médio ficou um pouco esquecida, mas ela foi implementada em 2017, né? Só para a gente relembrar, ela foi implementada em 2017 e nós tínhamos o prazo de até 2021 para toda, ou seja, ano que vem, para todas as escolas já estarem aí adaptadas nesse processo de transição para a implementação da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, e do novo ensino médio. Então, ano que vem também é um ano bastante com bastante desafios, além da pandemia que persiste, né? Então, nós temos aí, nesse momento que nós estamos conversando aí, nós temos muitos desafios para pensar e repensar o papel da educação nisso tudo. Eu não sei se você vai iniciar com alguma questão, com alguma pergunta, ou se eu posso direcionar para algumas questões que eu pensei em falar, Paola, ao longo da nossa conversa aqui, para ir suscitando, né, um debate sobre a educação básica. Não, eu acho que você pode iniciar com o que você tinha pensado, né? Eu só queria comentar essa questão da reforma, né? Do quanto isso tem um impacto muito grande na política que a gente tem para a educação e o quanto essa reforma passou por cima dos estudantes, passou por cima dos professores e a gente já sente o impacto dela dentro da sala de aula, né? Como que vão ser os novos livros didáticos, como que vão ser as novas formas, né, que o ensino médio vai estar se dando, e o quanto a pandemia, né, trouxe uma realidade diferente do que a gente esperava, né? Esse ano a gente já esperava uma aplicação dessa reforma no ensino médio, e a pandemia
deu um outro tom, né, para a educação esse ano. Então, são inúmeras questões, inclusive com esse ensino remoto, que a gente começa a perceber e que falam muito sobre o que é a educação no Brasil, né? O que é uma educação transformadora? Qual é o papel que a escola tem, né? Eu acho que uma das grandes questões para a gente que é professor, para a gente que pensa a educação, é qual é o nosso papel em sala de aula, né? Como que a gente vê a sala de aula, né? Esse espaço que não é só um depósito de alunos, que não é só um espaço de depósito de conteúdo, né? Mas que tem um papel fundamental na formação de todos e um impacto direto na estrutura da sociedade, né? Grandes problemas que a gente tem hoje, como a gente vem falado nos últimos dias, de racismo, de machismo, de violência contra os LGBTs, partem de um problema na educação. Então, como que a escola tem um papel fundamental de mudar a realidade, né? E eu acho que, enfim, né, nesse debate a gente vai estar comentando um pouco disso tudo. Então, passo a palavra, né, novamente ao senhor, professor. Pode começar aí com as suas considerações. Exatamente, Paula, você tocou em dois pontos assim muito importantes, né, dessa discussão. Primeiro, os pontos críticos, né, que a implementação desse novo currículo já suscitou, as pessoas que vinham acompanhando esse debate, e em algum momento eu participei de algumas discussões, né, dessa formulação da BNCC 2016, 2017, né? E ali, naquele momento, já foram apontados inúmeros problemas, né, da forma como estava sendo conduzida essa dita reforma do ensino básico, né? E, além disso, além desses pontos críticos que eu espero voltar depois, em outro momento, para eles, a pandemia agora, né, essa segunda questão que você coloca. Você já tinha muitos pontos críticos nessa reforma. Com esse novo contexto da pandemia, ela praticamente torna inviável, né, tudo aquilo que tinha sido pensado em termos de reforma do ensino básico, né, de uma reformulação do currículo, de uma reestruturação das escolas, de um novo perfil de profissional da educação que se pretende, de um novo perfil de estudante que vai sair do ensino médio a partir desses itinerários formativos, a partir das escolhas prioritárias de áreas a serem estudadas, como que isso vai ser implementado, uma carga horária a mais, né, no ensino médio, se o Estado e os municípios se prepararam para essa nova implementação, coisa que não vem ocorrendo, né? Isso ocorreu muito mais nas escolas particulares e a gente sabe as razões disso, né? Então, em termos de ensino básico público, né, praticamente a pandemia torna inviável e já é para o ano que vem essa implementação, né? A perspectiva, então, é que se prolongue muito mais esse prazo de implementação. Mas a gente pode voltar para isso em algum outro momento. Eu queria destacar, assim, como pano de fundo daquilo que eu pretendia levantar aqui para a gente ir conversando, algumas questões mais gerais em torno da educação, né? Seguindo aqui o nosso tema central, que é o papel da educação na transformação social, e eu acho que ele nos permite, eu acho interessante a forma como você construiu esse tema para o debate, porque ele nos permite pensar muitas coisas, né, em torno dessa questão da educação e da transformação social. A gente pode passar aqui um bom tempo e eu acho que a gente não vai esgotar esse assunto, né? E aí eu queria estabelecer, assim, a partir disso, três questões que eu considero fundamentais antes da gente pensar nas questões cotidianas, né, e concretas da relação ensino-aprendizagem, que é pensar a escola como uma instituição social, né? Um primeiro ponto, assim, que eu destacaria como importante para nós conversarmos. A função social da escola pública, e aí eu vou me ater especificamente à escola, embora eu tenha também uma experiência no ensino privado, eu vou me ater aqui à escola pública contemporânea, né? E o papel
da educação escolar e os seus novos desafios, né? E aí a gente pode voltar para esses temas que a gente estava falando agora, da BNCC, do novo ensino médio e tudo mais, né? Quer dizer, quando eu paro para pensar na escola como uma instituição pública, eu levo em consideração aquilo que já é uma tradição do pensamento social, que é o que alguns autores chamam de uma sociologia da educação, né? Quer dizer, como é que a gente concebe a escola como uma instituição? A gente sabe, né? Ela é parte do poder executivo, ela é parte do Estado, portanto, ela está submetida às políticas públicas, né? E políticas públicas têm a ver com construção, com conflitos, com lutas de interesses, né? Com mecanismos de poderes diversos. E, assim, ao longo da sociologia, né, tem muitos autores que pensam a escola e a função social da escola como uma instituição a fim de dar um retorno, né, em termos de reforço ou contestação dos valores em que a sociedade historicamente se constitui. E, assim, eu acho que um dos primeiros, que é quase inevitável falar de escola como instituição e não pensar nele, é o sociólogo francês Durkheim, né? O Émile Durkheim. Ele é um dos primeiros sociólogos a pensar a questão da institucionalização da escola, né? E qual a função social dela em relação à sociedade, da maneira como ela se constitui. E aí o Durkheim ele nos apresenta, de certo modo, uma instituição escolar e uma função da educação que está muito relacionada ao contexto em que ele está pensando, né? Basicamente, no livro Sociedade e Educação, um livro do final do século XIX, início do XX, e onde essa discussão entre o indivíduo e a sociedade está muito presente nas discussões desses sociólogos, né? Marx, Durkheim, Weber vão discutir muito essa questão da relação entre indivíduo e sociedade. E a escola, para o Durkheim, ela, seguindo bem um pensamento positivista, né, que marca o pensamento sociológico durkheimiano, a escola ela é o lugar da reprodução das práticas e dos valores sociais, né? A escola não é o espaço para contestação, a escola não é o espaço para, seguindo o nosso tema aqui, né, para transformação da sociedade. A escola ela é uma instituição responsável pela construção do ser social. Isso são palavras literais do Durkheim, né? Numa frase assim que me vem agora à cabeça do livro dele, Sociedade e Educação, ele diz que a escola ela deve prezar pela construção do ser social, né? A educação ela é a assimilação pelo indivíduo daquelas normas, daqueles princípios, daqueles valores morais que norteiam a sociedade. Quer dizer, e aí, óbvio, o Durkheim é um pensador extremamente importante, mas na esteira do processo de construção de uma sociologia da educação vem outros que irão criticar essa concepção um tanto quanto conservadora do Durkheim, né? Mas eu acho interessante porque alguns autores contemporâneos resgatam esse pensamento durkheimiano para dizer o seguinte: mas aquilo que ele pensou é fundamental porque até hoje a gente tem, por exemplo, programas nacionais de educação. Então, o Durkheim, de certo modo, ele ainda está presente quando a gente discute um currículo escolar, né? O que é fundamental que uma criança aprenda na escola? A gente tem a figura do PCN, né, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ou agora a BNCC, né, a Base Comum Curricular. Todas as vezes que a gente faz esse tipo de discussão, né, do que é fundamental para que uma criança saia da escola sabendo, né, que tipo de valores, que tipo de práticas e de ideias ela precisa ali entrar em contato num currículo comum, o Durkheim está ali aparecendo, né, porque ele é o sujeito que vai, de certo modo, defender essa ideia, né, de que um currículo escolar ele deve prezar por essa construção do sujeito em contato com os valores, com aquilo que alicerça uma sociedade, né? É o Dermival Saviani que vai lembrar isso para a gente, né? Que os currículos, né, as bases comuns curriculares, os parâmetros curriculares nacionais, eles ainda bebem nessa, digamos assim, nessa concepção sociológica de educação do Durkheim. Mas aí outros, né, o Piaget, o Foucault, vai criticar bastante
essa noção de educação do Durkheim, porque o Foucault vai de imediato lembrar que a escola faz parte daquilo que ele chama dos corpos disciplinares da sociedade, né? E quando a escola apenas se coloca no papel de reproduzir valores, né? Ela escamoteia as contradições, os conflitos, né? Ela apenas inculca nos sujeitos, no caso nos estudantes, né? determinadas práticas, né? E violências, né? que estão ali presentes na sociedade, mas que aparecem no discurso escolar de maneira camuflada, né? Então, a escola cria uma padronização, né? A escola cria um tipo ideal de sujeito, e aí, obviamente, né, o Piaget, por conta da questão da aprendizagem, o Foucault, por conta da questão das relações de poderes que se estabelecem numa escola, vão criticar bastante o Durkheim. Né? Mas sem sombra de dúvida, o Pierre Bourdieu que vai estabelecer assim, a crítica mais contundente e vai propor soluções para esse modelo durkheimiano de uma certa padronização do ensino no livro A Reprodução, onde ele analisa essa questão do que ele chama dos hábitos, né, no ambiente, no diálogo, feitos de Bourdieu, como esses esquemas mentais e comportamentais inconscientes da ação, da percepção, da reflexão, né, que, de certo modo, camuflam os valores incutidos e repassados na relação do ensino-aprendizagem. E aí o Bourdieu vai se preocupar em pensar esses mecanismos de reprodução de valores no ambiente escolar, não? Naquilo que ele considera como violências simbólicas. O Bourdieu vai dizer que a escola ela não é necessariamente o lugar onde a violência física acontece, às vezes até é, né? Mas a violência que ocorre na escola, segundo Bourdieu, é essa violência simbólica. Né? E o que seria essa violência simbólica instituída nas práticas escolares? Ela se daria na afirmação pura e simples da autoridade do professor, né? Na ideia da aprovação ou reprovação do aluno, no sistema de valorização utilizado para ferir notas, na meritocracia, todo o seu sistema de compensação e reforço de determinadas ideias, no modelo de organização do espaço. Isso é interessante demais, né, quando Bourdieu fala disso. No modelo de organização dos espaços físicos, demonstra uma violência simbólica, né, da forma como a sala se organiza, né, do lugar que o professor ocupa na sala de aula, na padronização dos indivíduos e dos seus comportamentos. Quer dizer, então, o Bourdieu ele estabelece assim, uma crítica contundente a esse modelo de padronização, né, pensado pelo Durkheim, e, obviamente, não só na reprodução, em outros livros dele, na Economia das Trocas Simbólicas, ele vai estar sempre falando desses hábitos, da inculcação de hábitos, da interiorização de certas práticas e valores que são repassados através do sistema de ensino de uma forma violenta, né, de uma violência simbólica. Bom, aí a gente tem também autores de uma perspectiva, digamos, mais materialista, que vão contribuir também para essa sociologia da educação, né, de pensar a escola como uma educação e a função dela e o que está por trás do ato de ensinar. Né? E eu destaco dois aí na esteira de Marx, mas os que vão mais se deter nessa concepção materialista do ensino o Louis Althusser e o Istvan Mezzaro. Né? E eles vão relacionar diretamente a questão dos mecanismos de ensino com os meios de produção. Né? Isso numa perspectiva materialista, isso é básico. Né? O Louis Althusser nos aparelhos ideológicos do Estado, em que ele vai pensar exatamente a escola como uma instituição ligada a esses aparelhos ideológicos do Estado, como o meio privilegiado da reprodução da ideologia, ideologia entendida no sentido marxista, né, como uma falsa consciência sistematizada da realidade, e o Istvan Mezzaro na educação para além do capital. Ele vai falar também dessa relação inerente entre os mecanismos de ensino, né, entre os valores que são ensinados, entre a escola como uma instituição do Estado e os valores ali dessa sociedade
que no nosso caso, né, no caso ocidental, pelo menos desde o século XVIII em diante, sobretudo a partir do XIX, né, são valores oriundos do modelo de produção capitalista. Né? Então, tanto para o Louis Althusser quanto para o Istvan Mezzaro, dois filósofos marxistas, né? Existe essa relação inerente entre escola enquanto instituição e reprodução de valores oriundos dos meios de produção, do modelo de produção capitalista. Então, veja bem, só para alinhar essas questões que eu coloquei agora, o que é comum tanto a Durkheim, quanto a Bourdieu, quanto aos filósofos materialistas, né? O que é comum a positivistas, estruturalistas e marxistas? A ideia de que a escola é uma instituição privilegiada de produção e reprodução de valores, de inculcação de imaginários, de ideários, através, aí usando mais especificamente a terminologia do Bourdieu, né, através de uma violência simbólica. Mas todos eles consensual entre esses autores, né, independente da perspectiva teórica deles, dizer que a escola é o espaço privilegiado do debate, né, e no nosso contexto atual, né, de uma escola que a gente quer cada vez mais democrática, uma escola onde haja o espaço para o contraditório. Né? Então, projetos, como a gente vê na atualidade, né, projetos que advogam uma escola sem partido, não faz o menor sentido, né, porque desde sempre a escola foi pensada por todos os intelectuais que se debruçaram sobre elas, independente da matiz ideológica deles, como um espaço de produção, de reprodução de valores, como um espaço de debate, como um espaço privilegiado da produção e reprodução de uma visão de mundo. Né? Então, no final das contas, o que a gente deve advogar não é uma escola sem partido, mas uma escola, porque ninguém defende uma escola com partido. Então, é até extremamente estranho, né? Só pode vir de alguém que não está habituado com o espaço escolar e que não tem uma formação de educador para pensar esse tipo de coisa, né? O que a gente defende é uma escola onde a pluralidade possa aparecer, né? Uma escola cada vez mais democrática, uma escola onde o sujeito possa se expressar e pensar a coletividade, né? Uma instituição social, antes de tudo, ela é isso, né? Um lugar onde a sociedade precisa estar representada e precisa ser pensada, né? Essa relação sujeito-indivíduo, ela não pode submergir em frases, projetos simplistas como esse, né? Que eu fiz menção agora. Então, uma primeira questão seria essa, né? A gente pensar a escola como uma parte do Estado, os valores que permeiam, né? Porque aí a gente começa a pensar quais são as relações que se estabelecem no interior da contemporânea da escola pública hoje, né? Que é a segunda questão que eu queria colocar. Eu não sei se eu já falei muito nessa primeira parte, eu vi que você estava anotando aí, não sei se tem alguma questão, ou se eu já posso ir direto para a segunda. Não, eu estou anotando algumas coisas para comentar, mas eu acho que a gente pode comentar no final, né? Ou você prefere fazer por tópico? Eu fico a critério, mas se você quiser comentar ou se quiser que eu vá adiante, eu posso ir. Depois a gente volta e comenta algumas com mais detalhes. Posso seguir, então? A gente pode voltar. Ok, então. É bom que certamente eu vou esquecer de falar algumas coisas e aí no debate a gente retoma. A segunda questão, então, seria essa, né? A função social da escola pública na contemporaneidade. E aí não tem como não lembrar, né, daquilo que está estabelecido nas leis de diretrizes e bases da educação, aquilo que passou para a Constituição em 86, né? Eu acho assim, a gente aí básicas para a gente pensar o lugar da escola na sociedade e a função que a escola cumpre na sociedade, os limites, né, da escola, do corpo do docente, enfim, das pessoas que compõem a comunidade escolar. Eu quero lembrar, né, assim, de cara, né, que o artigo 205 da Constituição, e aí eu vou ler, fazer menção literal aqui ao artigo da Constituição, que diz o seguinte: a educação é direito de todos,
dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu gosto desse parágrafo, eu gosto de lembrar desse trecho, porque, para mim, ele coloca as coisas exatamente nos seus devidos lugares e exatamente na sua ordem de importância, né? Isso vai ficar mais claro quando eu vou falar da terceira parte, mas, para mim, essa ideia de que a educação ela é um direito de todos, né, representa bem o momento político que nós estávamos vivendo em 88, estamos vivendo ainda hoje, né, que é esse espaço que a gente defende de cada vez mais a educação básica ela ser né, uma educação básica de qualidade e cada vez mais democrática, né, onde a pluralidade, onde a diversidade de pensamento ela possa ser respeitada, né, que a educação ela é um dever, e aí muda a figura, né? Se é direito de todos, é dever do Estado, dever da família, e a educação deve ser fomentada pela sociedade, ou seja, não dá para a gente pensar a educação só como uma política de Estado. Não dá para a gente pensar a educação apenas esperando que o presidente ou o ministro da educação dê as diretrizes, né? Até porque se a gente fosse esperar, nós estaríamos fadados ao fracasso, penso eu, né? A educação ela é um envolvimento coletivo, né? Ela é, e aí eu concordo assim com uma frase que para mim é luminar do Paulo Freire, né? Para mim não há projeto de educação no país que não pegue e não assuma o professor como o elemento fundamental disso, porque no final das contas não é o presidente, não é o ministro, não é o governador, não é o secretário que vai executar a política, são os professores, né? É o corpo docente, o administrativo da escola, junto com a comunidade escolar, que vai de fato implementar na prática uma política educacional, né? E aí isso também requer o nosso envolvimento, né, nos debates, na construção dos projetos, né, seja no âmbito interno da escola, seja no âmbito maior das secretarias e das políticas públicas de um modo geral, né? Faz parte da atuação dos professores também esse envolvimento, né, com a construção das políticas públicas para a educação. E aí eu citei a Constituição de 88, né, eu lembro também da LDB de 96, que agora foi reformulada, né, e está sendo reformulada em vista de ser substituída pela BNCC, né? Ou pelo menos a gente terá aí um documento que, de certo modo, vai padronizar o ensino, né? Que é essa nova BNCC de 2017, implementada em 2017. Mas eu lembro aqui a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é a lei que na esteira da Constituição de 88, traçou as linhas gerais do ensino no Brasil, né? E no artigo 2º da LDB, né, do que diz dos princípios e fins da educação nacional, né, pensar a função da escola, ela diz assim: a educação é dever da família, do Estado, reproduzido quase que literalidade, nas ideias de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então veja que também a LDB ela coloca assim como a função básica da educação e por excelência a função da escola é proporcionar uma educação do educando, né, para a cidadania e para a qualificação do trabalho. E aí eu considero que uma das questões fundamentais para a gente pensar essa função tipo é fundamental que os profissionais da educação pensem a sua própria constituição da identidade profissional, porque não tem como a gente pensar a função social da escola, né, é ele que vai executar essa política educacional
é fundamental ver nos debates que muitos professores não gostam de se envolver, que é a construção do projeto político-pedagógico da escola, que é o instrumento, digamos assim, o fio norteador de todas as ações da escola, né? de toda atuação, seja ali da relação ensino-aprendizagem na sala de aula até parte, né? São poucos os professores que eu conheço que gostam de se envolver nesse debate, né? Assim, poucos professores que sequer leram um dia o projeto político-pedagógico profissional, né? Qual é, por exemplo, a sua concepção pedagógica de ensino? Essas coisas passam pela função da escola, essas coisas passam pelo tipo de educação que a gente pretende desenvolver, né? Eu gosto, né? Eu me interesso por essas questões. Foi uma das primeiras coisas quando eu fui trabalhar na escola, né, em construção, faz parte disso, né, do estabelecimento de princípios básicos da educação e da função social da escola, e do tipo de educação que ela está ofertando. Bom, eu praticamente falando de construção da identidade profissional e com os próprios termos que eu estou usando, eu praticamente já estou dizendo. Eu acho que só uma prática pedagógica ideológica é que tenta camuflar aquilo que pensa, né? Eu tenho muita simpatia e me interesso muito pelo debate construído pelos autores da concepção pedagógica chamada histórico-crítica, ou, como alguns outros chamam, né, a histórico-crítica social do conteúdo, que são autores que, para mim, não resolvem todos os problemas da escola, mas me ajudam a pensar a maneira como eu penso a educação, né? E os objetivos da educação que eu pretendo atingir, né? Por quê? Porque essa linha de pensamento, né, essa concepção pedagógica, ali pensada pelo Demerval Saviani, pelo Cipriano Lachese, o Libânio, a Maria Arruda, são autores assim e que tem tudo a ver com o que a gente está pensando aqui agora, né? Essa questão do papel da educação na transformação social, né, para a maneira como a gente concebe a educação. Porque naquele panorama que eu tracei ali, né, de uma sociologia da educação, nem sempre a palavra transformação, por exemplo, apareceria, né? Essa nossa concepção de que a educação ela transforma a sociedade, ela transforma a realidade onde a gente está, ela é historicamente construída, né? É a partir do momento que a gente levanta a ideia de que a educação tem que ser democrática, que a educação ela tem que ser emancipatória, de que a educação ela tem que levar em consideração os diversos sujeitos, né, nas suas identidades, nas suas pluralidades, e não só construir padrões, é que a gente pode falar de uma educação transforma crítica do Saviani, do Lachese, é o que me traz, né, e me permite pensar melhor as minhas questões cotidianas, os meus dilemas, os meus enfrentamentos com os meus alunos. É claro, né, quando eu entro na sala de aula, o Libânio não entra comigo. Quando eu entro na sala de aula, o Saviani não está comigo, né? Ele não conhece os meus alunos, ele não sabe da realidade social dos meus alunos, mas eles me permitem
pensar a minha prática pedagógica à luz do contexto dos meus alunos, né? Porque eles vão dizer exatamente isso, né? A educação ela deve levar em consideração não só, e aí bem distante daquilo que o Durkheim tinha dito, né? Não só a reprodução e a assimilação do conteúdo, né? Mas a construção do conhecimento junto com os alunos, né? Primeiro, a aproximação com a realidade do aluno, o entendimento daquele sujeito como um sujeito histórico, né? E a partir disso estabelecer uma relação onde o conhecimento se constrói dessa percepção da realidade em que o aluno está inserido, né? E da realidade escolar. A escola ela deve, fundamentalmente, levar o aluno à compreensão da realidade em que ele está inserido, né? E aí, isso está longe de um repasse ou de uma transmissão pura e simples de conhecimento. Isso está na base da construção, né, da relação ensino-aprendizagem, a partir, tendo como mediador, tendo como vetor a realidade do aluno. Nossa, e isso para mim é sensacional. Isso para mim é onde eu me encontro, né? Eu sei que existem outras formas de pensar a pedagogia, a relação ensino-aprendizagem, né? Cada área traça as suas maneiras, as suas didáticas, enfim. Mas essa é onde eu me encontro, né? E é onde eu consigo pensar os meus alunos como sujeitos históricos, né? E quando eu consigo construção, eu acho que eu tenho cumprido ali o meu papel, né, fundamental. Portanto, e aí eu encaminho para o final com essa terceira questão, né? Qual é a função social da educação escolar e quais são os novos desafios do ensino, da educação nesse nosso contexto mais atual, né? E aí eu relembro de novo, né, a Constituição de 88 e a LDB de 96 para desdobrar aquela ideia que eu disse que para mim elas estão na ordem certa, na ordem de importância correta, né? O que é uma educação e qual deve ser a função primordial da educação segundo esses documentos? O pleno desenvolvimento da pessoa. Isso, para mim, pode ser traduzido pela expressão de que a função social da escola, a função social da educação é permitir uma educação, né, como uma missão emancipadora. Uma missão emancipadora no sentido de que não existe desenvolvimento da pessoa humana sem que essa pessoa se emancipe, né, de juízos de valores, de preconceitos, de violências simbólicas produzidas até mesmo pela escola, pela sociedade, pela família, pela igreja. Para mim, o pleno desenvolvimento da pessoa humana só acontece a partir de uma educação emancipadora, não é? O exercício da cidadania. Aí é evocada uma função formativa da educação, não é? E aí, o que eu quero chamar por função formativa da educação, que está muito além de uma mera formação profissional, tecnicista ou humanitária no sentido mais lato da palavra. Para mim, uma função formativa da educação, ela deve levar o sujeito exatamente à percepção da sua realidade, né, a interação e a transformação dessa realidade. Então, para mim, é aí que a educação exerce esse papel fundamental de vetor transformador da realidade, na medida em que ela assegura ao sujeito, né, uma capacidade de pensar a partir da sua realidade, de transformar aquilo que for necessário ao seu redor, né? E isso só é possível a partir de uma formação sólida, né? Não é uma formação meramente tecnicista, não é uma formação meramente visando o mercado de trabalho, não é simplesmente uma formação academicista, muitas vezes como a gente pensa, né, que também os pensamentos teóricos elaborados, né, isso não vai resolver os problemas do mundo pura e simplesmente, né? Mas uma formação no sentido mesmo do sujeito que detém os conhecimentos e que consegue pensar os problemas do seu cotidiano
transformar isso em problemas a serem solucionados, né? A buscar as respostas para os problemas da ação toca e a qualificação da pessoa para o trabalho. Aí sim eu penso a educação e a função social da escola e a função da educação escolar nessa dimensão técnica profissional, mas exatamente nessa ordem, né? Depois e submetida ao desenvolvimento da pessoa e ao preparo para o exercício da cidadania, ou seja, uma missão emancipatória da educação, uma função formativa da educação escolar, e aí depois a gente pode pensar as questões de autorrealização, as questões do interesse individual, do direcionamento de cada sujeito no campo profissional. Eu acredito que exatamente transitando nesse universo, na medida em que nós estamos pensando a implementação de um novo modelo de ensino, né, que eu vejo como problemático, eu já adianto, né, eu vejo como problemático, eu vejo inúmeros limites, embora eu não veja somente os limites, né, da BNCC e do novo ensino médio. Mas eu penso, né, e eu tenho muita gente do meu lado, muita gente competente, né, como o Saviani, como o Gadotti, como os intelectuais brasileiros que pensam a educação, né, nesse país, né, a partir de uma distribuição do conteúdo a ser ensinado e ser discutido na sala de aula em áreas de conhecimento e itinerários formativos. Bom, daí sim, penso que um dos principais problemas dessa reforma do ensino médio seja esse, né? E isso atende, aí é inevitável não concordar, é inevitável não lembrar do que o Althusser e o Menzaro dizem, né? Esses mecanismos de ensino e essas políticas voltadas para o ensino, elas estão inexoravelmente ligadas ao modelo de produção, e no nosso caso, o modelo de produção capitalista, né? Eu acho que o ideal de sociedade que se espera, o ideal de sociedade que se está construindo a partir dessa reforma do ensino básico é uma sociedade que se quer a partir do modelo de sociedade neoliberal. Os que o Pablo Gentili, que é um pedagogo argentino que trabalha no Brasil, ele é uma das pessoas que mais os programas de educação na atualidade e esse modelo neoliberal de sociedade. Bom, mas eu encerro por aqui, os colegas já estiverem aí interagindo, tiverem questões para serem colocadas. Eu acho que a minha percepção das coisas tem muito a ver com a minha própria experiência como professor, né? Tem muito de alguém que teve toda a formação no ensino público, né? E, portanto, alguém que advoga e que defende uma educação pública e de qualidade porque é filho dela, porque é devedor da escola pública, e eu me realizo dando aula no ensino público. É claro que a minha percepção das coisas não é a última palavra, não encerra. Eu convivo muito bem com as divergências e com as diferenças de percepções e de práticas pedagógicas. Eu acho que a escola é isso mesmo, mas essas são as minhas considerações e a minha maneira de pensar a escola enquanto instituição, a função social da escola e o papel da educação como vetor de transformação da realidade. Perfeito, professora, obrigada. Assim, é muito gratificante ouvir um professor que está no espaço da universidade, mas também está no espaço de sala de aula, porque a gente consegue perceber aonde que são aplicados, né, esses tantos teóricos da educação, toda essa teoria que a gente vem da universidade e recebe a teoria, aonde que ela se aplica, né, na prática, na realidade social da escola, né, do ensinar, do sala de aula, que é muito diferente, né?
Tem várias perguntas ali no chat já, mas eu gostaria de fazer primeiro as minhas perguntas, né? As considerações, eu anotei muita coisa. Então, a primeira questão, assim, é sobre esse lugar que é a escola, né? Como o senhor falou, citando o Bourdieu. Eu penso muito, porque logo quando a gente começava a debater prática de ensino, a sala de aula, muitos alunos colocam a escola como um espaço extremamente opressor, seja pelas vivências que a gente tem, seja pelo preconceito, seja pelo bullying, seja pela dinâmica da sala de aula ser uma dinâmica que muitas das vezes coloca os alunos pelas vivências que a gente tem, seja pelo preconceito, seja pelo bullying. Agora acho que está certo. Que coloca os alunos numa situação, às vezes, muito, sabe, a escola muito institucionalizada, que não permite o aluno sair para beber água, que faz o aluno seguir uma série de regras que, às vezes, nem fazem parte do papel do ensino, sabe? São regras que estão ali deterministas para criar um padrão da sociedade, e se você não estiver naquele padrão, você não é aceito. Então, existiam vários alunos, assim, que trazem relatos de, já sofri preconceito por conta de não ter dinheiro para pagar o uniforme da escola. E aí, escolas que usam e obrigam os alunos a usarem um uniforme padronizado, ou se você não tiver um determinado tipo de sapato, você não entra em sala de aula. Isso está muito dessa questão do lugar que é a escola, né? A gente sempre questiona o que esses pequenos detalhes impactam no ensino, né? O que um sapato diferente, um uniforme diferente descontextualiza do sala de aula, do ensinar. Então, eu penso muito nesse lugar que a escola é e como esse lugar que a escola está sendo construído. É um lugar de afetividade, é um lugar de acolhimento, é um lugar que abraça os alunos ou é um lugar que te assusta, é um lugar que você vai e você vai sofrer preconceito, um lugar onde você não consegue conversar com os professores, né? E tem uma série de questões, né, que estão aí nesse lugar que é a escola. E aí eu queria que o senhor comentasse como que o senhor enxerga também essa escola hoje, né? Como que o senhor enxerga esse espaço, que é o espaço escola, enquanto uma estrutura mesmo, de acesso, né? Eu sei que, assim, o que a gente tem hoje são diversas escolas que têm biblioteca, que têm laboratório, mas que os alunos não podem usar, que determinados espaços da escola são proibidos. Inclusive, nessa questão que o senhor falou da própria legislação, né, da própria lei, coloca a sociedade, insere a sociedade dentro da escola, mas o que a gente menos tem é a sociedade participando efetivamente dentro desse espaço. Eu lembro de uma situação que aconteceu na escola onde eu fazia estágio, né, que a comunidade pediu a quadra da escola para realizar um campeonato de futebol. E a escola disse que não podia ceder o espaço para a comunidade. Então, como que a sociedade se sente parte do ambiente escolar se quando ela recorre à escola, ela, né, não é atendida? E aí a gente pensa, tem tantas outras questões que são realizadas dentro da escola, por exemplo, campanhas de vacinação. Em campanhas de vacinação, a gente leva as vacinas para as escolas, aí as pessoas são vacinadas lá. Isso é uma forma de inserir a sociedade dentro da escola. O próprio processo eleitoral que é realizado dentro das escolas. Então, a gente já tem uma inserção. Por que a gente não amplia isso, né? Por que não existem projetos que insiram a comunidade dentro da escola? E aí eu penso que isso também está relacionado a essa construção, né, desse lugar que é a escola, dessa escola mais democrática, né, com mais acesso. E, bom, esse é o primeiro questionamento, né, sobre realmente, assim, também como que a gente insere a comunidade, né, como que a gente faz a comunidade ao redor da escola participar efetivamente dessa educação e até mesmo, assim, enxergar a escola de uma forma diferente, porque eu sinto que às vezes as pessoas não dão tanta importância, não só para a educação quanto para a escola, porque é uma coisa que você terminou o ensino fundamental, você terminou o ensino médio, acabou. Nunca mais você vai na escola, nunca mais você fala com seu professor, nunca mais você vê a escola como alguma coisa presente no seu cotidiano. No máximo, um filho que vai estudar, mas você mesmo voltar para a escola é algo muito difícil, porque não tem esse acesso.
Eu lembro que faz muito tempo que eu não vejo assim a escola pública realizando feira de ensino aberta, como tinha antes, feira cultural, rodas que às vezes tinham para as mulheres, né? Hoje em dia isso se tornou muito raro e antigamente a gente ainda tinha essa tentativa de inserção da comunidade. E a segunda questão que eu queria colocar é mais sobre o próprio professor, né? O próprio professor dentro dessa questão dessa educação, né? Porque, como o senhor falou, a gente não pode tirar o professor, né, que já vem de uma formação, que já vem de uma identidade profissional que se constrói para inserir ele em sala de aula, sabendo que a gente tem uma série de questões ligadas aos professores, como, por exemplo, a má remuneração, a própria falta de investimento na formação de professores, né, nessa formação continuada. A gente tem essas formações que, não sei se é MED, SEDUC realizam, mas que não são formações para dar ao professor uma outra visão, né, de sala de aula, uma formação mais cultural, uma formação mais dinâmica, um preparo diferente, né, daquilo que é só o conteúdo que você vai ministrar em sala de aula. Então, o professor recebe ali aquele livro didático e ele que vai ter que se adaptar, ele que vai ter que pensar, ele que vai ter que ver como que ele vai transformar a aula dele numa aula inclusiva, numa aula participativa, numa aula chamativa, e isso sobrecarrega muito o professor, né? Então, essa educação transformadora, ela também tem um papel para o professor, né? Se o professor não consegue também fazer parte de uma educação transformadora, ele também não consegue levar isso para a sala de aula, né? Isso tem que estar conjunto, a formação do professor e o espaço escolar e o espaço em sala de aula. E aí o senhor mencionou uma questão sobre a escola sem partido, que é onde eu pensei aqui, como que a escola também é um espaço de disputa mesmo, né? De consolidação de ideias, de disputa de discurso, né? Não a palavra disputa no sentido de, nós estamos persuadindo os alunos a um lado ou a outro, mas um espaço de disputa de interesses de grupos que pensam a educação de forma diferente. Então, ao mesmo tempo que nós temos um grupo pensando uma educação transformadora, pensando uma educação inclusiva, pensando uma educação que fale de negros, que fale de LGBTs, que fale da história das mulheres, né? Que conte a história do povo brasileiro, a gente tem um grupo político para quem essa educação não interessa, né? Para quem o espaço escolar não interessa, para quem ter estudantes, né, das periferias entrando na universidade não interessa. Então, isso torna esse espaço um espaço de disputa, né? E aí eu pergunto, né, enquanto professor, como que o senhor percebe o próprio professor dentro desse espaço, né? Quando o professor tem que ter, né, esse posicionamento, às vezes, de escolher um lugar, escolher um posicionamento para levar para a sala de aula, pensando que ou ele constrói esse posicionamento, ou ele também disputa esse espaço, ou ele também sofre, né, com esses grupos que não só atacam a educação, mas atacam os professores, né, redução de salário, péssimas condições de trabalho, e acabam, né, construindo essa outra escola, né, que é uma escola que não é inclusiva e não faz parte dessa educação que a gente está colocando aqui. E basicamente são essas questões, assim, essas muitas questões. Mas eu vou tentar ser bem sucinto para dar espaço para a gente discutir outras questões, e obviamente eu não pretendo esgotar, né, a profundidade das questões que tu levanta, Paula. Eu acho que são extremamente pertinentes, né? Essa relação que para mim é um valor inegociável, né? Essa relação entre escola e democracia, né? Isso é um valor que para mim está assentado e que a gente precisa brigar por ele, né? A gente precisa brigar por esse, para que a escola seja um espaço democrático efetivo, né? Cada vez mais dentro da sala de aula, na prática pedagógica e até mesmo no uso dos espaços da escola, né? Como você bem colocou, né? Às vezes a comunidade quer ter na escola um espaço, né, de
de sociabilidade também, e às vezes não tem, né? Isso é muito recorrente, né? Eu lembro bastante aqui de um documentário que eu gosto muito, chamado Quando Sinto Que Já Sei, né? Que ele consegue mostrar em imagens aquilo que a gente vê nos livros, né? São exemplos de escolas no Brasil, escolas públicas, né? No Brasil, em que existe essa relação entre a comunidade escolar e a comunidade mais abrangente, né? O bairro ali localizado, onde a escola se localiza, né? Quando há essa interação, quando existem projetos, por exemplo, em que os pais participam da vida escolar, a gente sabe que o rendimento dos alunos são muito, para mim é fantástico, eu recomendo. Quem não assistiu ainda, assim, básico, né? Quando sinto que já sei, para mim mostra experiências de escola pública que dão certo, né? A escola em que eu dou aula, ela desenvolve alguns projetos, né? Esse ano foi inviável, né? Mas ela tem sempre um momento em que os pais vão, né, até a escola, os pais que detêm um determinado conhecimento vão passar esse conhecimento. Existe feiras, né? Existe, além da exposição dos trabalhos que os alunos produzem, né? Em termos acadêmicos mesmo, em termos de produção de conhecimento mesmo, eu acho que uma das coisas interessantes também da gente falar como um espaço de produção do conhecimento, e corte de cabelo, vacinação, essas coisas assim que envolve a comunidade, né? A gente tem uma certa recorrência disso na escola, tempo integral, que fica na Cidade de Deus, aqui em Manaus, que é um bairro periférico, né? É um bairro que fica na periferia de Manaus, é um bairro, a Cidade de Deus é um dos bairros com o IDH mais baixo de Manaus. Cidade de Deus, Valparaíso, Jorge Teixeira, Alfredo Nascimento, que são bairros, né, da periferia de Manaus. Então, são bairros que têm um índice de violência alto, né? Então, essa relação da escola com a comunidade, quando essa escola está situada nesse contexto, nesse espaço, isso é fundamental, né? Isso é fundamental para a gente saber, por exemplo, não para ficar patrulhando os alunos, né, mas para a gente saber da realidade deles, para a gente saber por que um aluno faltou, né, para que o corpo pedagógico né, essa troca de experiências entre as famílias e a escola, que está colocada nos documentos, isso é fundamental e a gente percebe no cotidiano, né, o quanto isso traz resultados positivos. O uso do espaço da escola, né, e isso não só em momentos recreativos, mas em outros momentos de debates das políticas a serem adotadas na escola, isso é importante, né? É interessante essa questão da democratização também do ensino, né? Esses dias, e finalizando o ano letivo, eu fiz uma avaliação e uma autoavaliação com meus alunos do ensino médio, né? Eu dou aula para alunos do fundamental e médio, e aí eu priorizei os alunos do ensino médio, particularmente aqueles que estão saindo do ensino básico, né? As turmas de terceiro ano. E eu achei extremamente interessante que as questões eram assim, né? Do que essa disciplina contribuiu na sua formação, né? Qual o ganho de aprendizagem que você teve nos limites das aulas que nós tivemos, quais o ganho de aprendizado que vocês tiveram, né? Como você avalia o seu próprio desempenho pessoal na disciplina e no que o professor ou a disciplina, né, poderiam ter sido melhor, o que deixaram a desejar, o que pode ser melhor numa próxima oportunidade. Eu achei extremamente interessante que vários alunos colocaram assim: acho que o professor deveria ser mais rigoroso na cobrança dos exercícios. Isso me deu uma dimensão daquilo que o Bourdieu fala, né? Do quanto que a violência simbólica ela está colocada na escola a ponto do aluno inculcar, né? O aluno inculcar esse valor, essa ideia de que o professor ele tem que ser
que realmente está lá no pé, cobrando, e que se não for assim não funciona, né? Isso está naquilo que o Bourdieu chama, né, da violência simbólica, a inculcação desse arbitrário, né, que muitas vezes a escola reproduz. Eu respondi, né, porque eu comentava também as respostas deles e devolvi, de quanto muitas vezes os próprios alunos esperam que os professores exerçam uma autoridade, estabelecer diretrizes da relação na sala de aula. Agora, é uma outra questão, né, que é essa da identidade profissional. Né? Eu creio que isso, nas licenciaturas, devem ser mais discutidas. Né? Isso deve ser mais trabalhado, como história, geografia, né, as disciplinas que visam a formação dos profissionais da educação, né, as licenciaturas de um modo geral, essa discussão da identidade profissional, ela deve estar aí colocada no ensino superior e, ao mesmo tempo, individualmente, cada sujeito deve se pensar enquanto um profissional da educação e como alguém que precisa construir a sua identidade profissional. Eu convivo com muitas pessoas que fazem essa reflexão, né, que têm clareza do tipo de educação que ele defende, que tem clareza do tipo de prática pedagógica que se está estabelecida, mas a gente sabe que há muitos colegas também que não dão muita importância para essa reflexão, digamos, mais teórica do ato de ensinar. Eu acredito que vale a pena a gente investir nisso, mas também tem essa outra questão, a desvalorização, né, do profissional da educação em vários sentidos, entre eles na questão do salário, né? Entre elas essa, né? Como é que esse profissional também vai investir na sua identidade profissional, na sua formação profissional, na medida em que ele tem um salário deficitário, né? Na medida em que as secretarias de educação ofertam poucas oportunidades de formação continuada, são uma reflexão crítica sobre o ensino. Eu penso que isso passa pela valorização, essa autoafirmação de uma identidade profissional. Né? Não cabe só ao plano individual, ela é muito, de certo modo, construída individualmente, né? Mas ela também perpassa as questões estruturais do ensino. Eu acho que são essas assim, as questões que você colocou de maneira mais Então eu vou abrir para os comentários da live, né, que são muitas questões aqui, começando pela da Isabel. Você está conseguindo visualizar ou prefere que eu... Tô, agora sim. Tá. Isabel diz, assegurada pela Constituição. Pensando isso, para a realidade e singularidade amazônica, o senhor acredita nessa região ou é preciso que seja pensada estratégias específicas para essas realidades? Pergunta. A Amazônia, de um modo geral, é uma realidade muito complexa. Né? A gente sabe que existe uma concentração de renda muito grande na capital, e nem sempre existe uma distribuição
equitativa dessa riqueza produzida no Amazonas. A gente sabe das dificuldades que o Amazonas, especificamente no Amazonas, está concentrado na qualidade da educação que é ofertada, mesmo na capital, sobretudo nos outros municípios, né, nos 60 e tantos municípios que a gente tem distribuídos ao longo desse longo território. Né? As dificuldades de comunicação, as dificuldades logísticas, né, que muitas vezes não tem acesso a uma outra forma de ensino, senão muitas vezes modular ou remoto. Né? Isso, alunos do ensino básico e também professores que estão ali colocados nessas regiões, respondendo assim de maneira mais direta a pergunta da Isabel, não, né? Precisa muito ainda de ser feito em termos de qualificação da educação no Amazonas, né? Investimentos não só numa área que tem uma concentração maior de pessoas, que é o caso também é a capital, mas também numa forma de distribuição da riqueza e da qualidade do ensino por outras áreas, né? Nas áreas mais periféricas do Estado. Acho que a UEA tem cumprido um papel importante de interiorização do conhecimento. Né? Conheço muitos dos profissionais que estão ali nos municípios e sei da competência de muitos deles, mas a gente não pode fazer uma aposta no individual. Né? Esse tipo de questão precisa ser resolvida. Sucateadas, a gente tem na capital e a gente tem muito mais no interior, né? Profissionais, municípios que não fazem concurso, né? Isso é uma marca do interior do Amazonas, as prefeituras e mesmo o Estado, né, não faz concursos que abarque toda a necessidade das escolas dos municípios, né? Então, precisa haver esse tipo de investimento, né, estrutural e de qualificação dos profissionais. Então, vou passar para a próxima pergunta. Professor Tener, né? Tener Abreu, excelente fala, professor Robeilton. Qual o papel da escola e da educação para o acesso à cidadania? É interessante porque os próprios documentos, né, a própria Constituição, a LDB, os parâmetros curriculares nacionais colocam a cidadania como o elemento central, né, da educação. Ou seja, a busca por uma educação de qualidade deve ter como foco principal a construção da cidadania, né? Aí entendida a construção da cidadania, e eu acho que eu junto uma outra questão que eu já vi logo lá embaixo, que é a que foi colocada pela Nástia, né? Se puder já colocar aí também na tela a questão da Nástia, que ela fala, né, da função social do professor. Né? A gente sabe que um dos elementos centrais da formação do professor de história, do tipo de ensino que ele pratica, é a construção da cidadania, né? Da construção de um sujeito consciente. Né? E aí eu saio dos pedagogos, né? Faviane, Gadotti, Libânio, Maria Barata, esses mais gerais, assim, para pensar um pedagogo específico da área de história, viu, Nástia? Que eu acho que, para mim, ele responde bem essas questões, além de ser historiador, pedagogo e filósofo, né, que é o Yorn Hilson. Para mim, assim, numa frase luminar que teoria e o ensino de história, em que ele diz que a função principal do professor de história é ajudar o aluno a construir consciência histórica. Né? E aí, obviamente, a construção de uma consciência histórica é extremamente complexa, é ampla, né? Mas perpassa também a questão da construção da cidadania. Né? Um cidadão historicamente consciente é um cidadão
atento para os problemas, para o enfrentamento cotidiano, né, que ele tem na realidade em que ele está situado. Então, a questão do Tena e da NARTE, para mim, tem uma proximidade aí, que é essa questão do plano social do professor de história, né? Para mim, essa frase do Rio resume bastante, né? É a construção da cidadania a partir da construção de uma consciência histórica. Não é aprender a decorar datas e nomes, né? É aprender a pensar historicamente, né? Inclusive, a se pensar historicamente como sujeito, né? E aí a gente volta para aquela questão inicial. Espero ter respondido aí a Nath e o Tener. Agradecer também, né, a quem está participando, o Caio, ele, né, comentou que foi uma excelente apresentação. Nós tivemos outros comentários também, parabenizando, né, agradecendo, então eu vou falar, né, com as pessoas, a Isabel, o professor James, o Paulo Gracindo, né, o Caio, que também comentou. Então, obrigada a todo mundo que está participando, né, todo mundo que está discutindo com a gente. E a próxima pergunta é da Kivia Mihana. Ela tem 2 perguntas. Pode colocar aí para gente. Eu fui olhar agora há pouco, antes de... Isso aqui é um comentário, né? Um comentário e uma pergunta. Isso. Eu fui olhar agora há pouco o que estava ali colocando no bate-papo. O Caio e a Luana, 2 colegas que estão aí, estejam aí acompanhando a gente também e possam contribuir para esse debate, né? À luz, inclusive, da experiência deles lá em outro estado, né? Kívia, obrigado por também estar acompanhando aí, né, a nossa discussão. Eu reforço isso que ela falou, né? A gente precisa desse debate, a gente precisa, em algum momento, fazer esse encontro entre um debate mais acadêmico e um debate da sala de aula do né? A gente precisa fazer essa aproximação, né? Inclusive para pensar em termos de formação dos profissionais que estão saindo das universidades hoje para ocupar espaços na sala de aula. Eu fico muito feliz de compor com os colegas que recentemente compuseram, né, fizeram parte desse universo da sala de aula do ensino básico público no estado do Amazonas, a Kívia entre elas, né, que são pessoas que eu sei que saíram da universidade com uma boa formação e com essa disponibilidade para o debate, né, essa disponibilidade para o aprendizado recorrente, né. Eu desconfio muito de professores que não gostam de aprender, né. Eu desconfio muito de pessoas que gostam de ensinar, mas se dispõem pouco a aprender. Eu acho que os colegas que adentraram as escolas nesse último concurso, né, e aí mencionando diretamente a Kívia e outros colegas, são pessoas que têm esse perfil, né, são pessoas que têm essa disponibilidade e têm alinhada a uma formação acadêmica, né, essa busca inquietante, né, pelo conhecimento do universo. Então, a próxima pergunta dela, né? Ela gostaria de saber qual o pensamento do professor diante dos desafios e consequências desse momento de pandemia e com a sobrecarga de trabalho que temos como profissionais pela frente. Bom, desafios não faltaram aí com essa pandemia, né? Desafios de todas as ordens, né? Desafios de formação, desafios no campo da subjetividade. Não é fácil para um professor voltar para a sala de aula, e a gente sabe que o Amazonas foi o estado, o primeiro e o único estado que voltou logo o ensino presencial, né, em plena pandemia. Muitos desses profissionais da educação perderam familiares, né,
E eu me coloco como um desses. Então, assim, preciso você ter muita força de vontade, assim, do ponto de vista individual falando, né? É preciso você ter muita clareza das razões que te fazem sair de casa para ir ministrar uma aula, né? Agora, do ponto de vista técnico mesmo e do ponto de vista da formação, são inúmeros outros desafios, né? A gente viu aí inúmeros colegas que nunca tinham realizado uma aula remota, né? E que nem tiveram formação na academia para isso, né? Pessoas que nunca tinham ouvido falar em Zoom, em Meet, em Live, em streaming, assim, Google Classroom, diminuir as distâncias para tentar equilibrar a disparidade entre o conteúdo a ser ministrado e a efetividade das aulas. Então, acho que esse foi um dos grandes emocional e psicológico que a pandemia já trouxe, né? Por conta das perdas e de todos os percalços. Essa questão em torno da formação foi algo assim que eu percebi de maneira mais efetiva, né? O ensino, e aí o ensino básico, se as universidades tiveram dificuldades e estão tendo dificuldades muito em função também da formação dos professores que estão nas universidades, que já com uma formação anterior, né, aos professores que saíram mais recentemente da universidade, os professores que estão na universidade dando aula, têm uma formação que transita menos ainda com esse universo da tecnologia e do uso de ferramentas, daí, em parte, né, a dificuldade que as universidades tiveram para retomar suas aulas e estão tendo ainda, né? Parte também em função de um posicionamento político, né, que não vem ao caso esmiuçar aqui agora, mas também em torno dessa questão do desafio de uso de novas ferramentas, né? Eu poderia dar inúmeros relatos aqui, né, de coisas assim que eu vivenciei nesse universo das aulas remotas, né? Assim, manter a atenção de uma turma de sexto ano, por exemplo, já é difícil. Presencialmente, em aulas remotas, isso é muito mais difícil, né? Isso é muito mais complicado. Imagina que em alguns momentos eu dei aula para 4 turmas de sexto anos ao mesmo tempo. Então, a gente criava um link e enviava para as turmas, e aí a gente teve um suporte muito grande lá na escola, tem uma coordenação que funcionou muito bem nesse sentido, mas a gente também esbarra nos limites, né, nos limites dos próprios alunos, né, nas condições financeiras dos alunos. Né? Não dá para a gente apostar no ensino remoto como um substituto do ensino presencial, e a gente fez essa opção na escola, né, de ofertar conteúdo, de ministrar aulas, mas tendo presente que seria uma minoria dos alunos que iriam ter condições de acompanhar, que teriam interesse em participar, né, e principalmente, a despeito do interesse ou não, que teriam efetivas condições de acompanhar as aulas, né? A gente sabe que, como eu já fiz menção, né, a nossa escola está situada numa área periférica da cidade, e não são todos os alunos, é uma minoria, né, que tem computador em casa, que tem acesso à internet. A grande realidade dos nossos alunos eram pessoas que só acompanhavam a aula depois, né? A aula era gravada, e quando o pai chegava do trabalho, é que ele pegava o celular e ia acompanhar. E, claro, né, isso tem um tempo, porque aí isso gera outros tipos de questões, né? O aluno que acompanhou primeiro já deu um retorno das atividades, alunos de 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2 meses depois é que ia acompanhar aquela aula e que ia dar um retorno da atividade que foi passada. Quer dizer, isso traz essa
sobrecarga, né, que vocês estão fazendo sobrecarga para o professor, né? Por exemplo, eu estava amparado por ter uma comorbidade, eu estava amparado por não retornar para a aula presencial, né? No momento em que as aulas já tornaram em agosto aqui no Amazonas, eu entrei com atestado médico e estava respaldado para continuar com as aulas remotas. Eu me vi na obrigação de voltar para a escola porque isso me daria menos trabalho, embora me expusesse mais a um risco, né, por conta do contágio, por conta da pandemia. Eu estava me expondo a um risco, mas eu optei por voltar para a escola para ministrar as aulas presenciais, porque daria muito mais continuar com o modelo de aula remota. E aí nós entramos num modelo de aula híbrida, né? Às vezes o conteúdo ministrado no período da paralisação era novamente apresentado para os alunos, e aqueles que estavam na sala de aula estavam tendo aulas presenciais em salas divididas, né, nos grupos A e B que estavam indo para aula, o que gera também uma sobrecarga de você ministrar nesse modelo, né, de salas mistas, de salas divididas, desgaste para os alunos, há um desgaste para os professores, né, mais diários para preencher, mais formulários e tudo mais, né? Então, são inúmeros esses desafios aí. A gente tem mais uma pergunta, que é da Luana Lima. Vou colocar aqui. Ela diz: parabéns pelo debate, foi muito interessante. Gostaria de perguntar sobre os desafios da formação de professores diante das necessidades que a pandemia nos impôs e o que precisamos pensar e repensar sobre a educação pública daqui para frente. Acho que tem muito a ver com o que estava sendo comentada, né? Certo. Isso, e eu alinho a essa questão que a Luana coloca, a questão do novo currículo, né? A gente viu o quanto a nossa formação é deficitária em torno da questão do uso das novas ferramentas, né? Ao mesmo tempo, algo que deveria estar sendo ofertado e que não foi o preparo desses professores para o novo currículo, né? Isso não aconteceu, né? Desde 2017 até agora, né, esses professores, garanto que se falar em itinerário formativo, se falar de áreas de conhecimento e de formação técnica e profissional, a BNCC traz aí, a grande maioria dos colegas tem dúvidas, né? Tem inúmeras questões que não foram respondidas, né? Tem as competências, as 10 competências que a BNCC trabalha, que irão reestruturar o currículo do ensino básico, que ainda não foi discutida. Essa discussão que ela vai ser feita assim, de maneira superficial nas nossas semanas pedagógicas, né? E, obviamente, vai continuar sendo muito deficitária essa formação. As secretarias deveriam estar ofertando, né, essa formação continuada para os professores, inclusive inserindo esse debate sobre a nova Base Nacional Comum Curricular, e isso não vem sendo feito, né? Além dos desafios de uma formação universitária, que, enfim, isso é questão para ser discutido no âmbito universitário, essa formação continuada no âmbito das secretarias de Estado e essas discussões no âmbito das escolas, né, não vem sendo feita, né? As semanas pedagógicas acabam sendo muito maçantes porque a gente não discute aquilo que é fundamental, né, para estruturar as nossas ações pedagógicas. Daí não me causa espanto que os professores tenham essa imagem das semanas pedagógicas, né? Aquela 1, 2 semanas maçante que você vai para a escola e basicamente não discute a fundo aquilo que precisa ser discutido. Então, eu gostaria de agradecer, né, novamente, todo mundo que está participando com a gente, né? Agradecer ao professor Rubeilton, né, que aceitou o convite para estar participando.
de uma temática extremamente, assim, como a gente falou, ampla, né? Ela não se esgota. Essa educação transformadora e o papel que a educação tem nessa transformação é um tema que abrange muitas coisas, né? A gente falou aqui de muitas coisas, do espaço escolar, do aluno, dos professores, de metodologia de educação, de quase tudo, né? E eu acho que é muito importante que a gente continue pensando qual é esse papel que a educação tem, qual é o nosso papel com a educação. E principalmente o que a gente pode fazer, né, enquanto professor, enquanto aluno também, enquanto estudante da graduação, enquanto pessoa que está num espaço que, querendo ou não, é um espaço escolar, né? Tem uma escola perto da sua casa, você está no espaço escolar, né? O que a sua comunidade está pensando sobre essa escola, né? Num momento onde a gente tem a educação colocada, como a gente falou, muito em xeque, né? Tanto pelas reformas, quanto pelo momento que a gente vive, né? A gente sabe que o ensino remoto, ele dificultou imensos processos, né, de aprendizagem. A gente tem um déficit de alunos que não conseguiu acompanhar, que não conseguiu aprender, que não tinha acesso, então não tinha como aprender. E a gente precisa começar a pensar como que vai ser daqui para frente com esses alunos também, né? Não dá para a gente levar a sociedade, como a gente fala, né, o trem da história e seguir como se a gente não tivesse um grupo muito grande de alunos que não participou desse ensino, né, que não teve essa educação, né. Então, qual é o papel que essa educação que a gente pensa, né, como uma educação transformadora, como uma educação que tem um papel social muito importante, tem efeito no ano em que a educação foi tão abalada, né, como é esse ano da pandemia. Então, eu só posso agradecer imensamente, né, ao professor Robeilton por ter aceito o convite, né, como a gente falou, um tema que, assim, dá para falar muita coisa, e agradecer todo mundo que esteve participando com a gente. Eu acho que é um tema que ele não se esgota aqui, a gente ainda tem muito que falar sobre essa educação, e a gente ainda tem muito que defender essa educação, né, muito que defender uma educação transformadora, porque a gente sabe que não é de todos, não é uma educação para todos, não é uma educação que está sendo acessível, né? Então, mais do que nunca, defender esse acesso à educação, defender que a gente tem no Amazonas um grupo muito grande de alunos nos interiores que não está tendo acesso, e que se a gente, né, acredita na educação e se a gente é comprometida, né, enquanto professor, enquanto pessoa que acredita na educação na sociedade, a gente precisa começar a repensar, né, como que essa educação está chegando e se ela está chegando em todos esses espaços e se ela está chegando com qualidade, né, se ela está chegando com um mínimo de dignidade para esses alunos e para esses professores também que, né, se veem sobrecarregados, se veem nesse momento de desgaste muito grande, né, então são inúmeras questões e eu só tenho a agradecer, né, por todos que acompanharam até aqui e que a gente continue debatendo essas temáticas que são tão importantes para a educação, né, para os professores e para os estudantes aqui do Amazonas. Obrigada, professor. Se você quiser falar mais alguma coisa, né, um encerramento, passa a palavra aí ao senhor. Seu microfone. Que vem, início do ano que vem, com certeza nós vamos estar debruçados nessas questões, né? No começo eu havia dito, né? Assim, a gente está em pleno encerramento do ano letivo, então, pelo menos para mim é um momento de avaliação, de autoavaliação daquilo que eu fiz desse ano, né? Que para mim foi atípico de todos os anos que eu já dei aula. Esse ano foi assim um ano de perdas e de aprendizados para mim. E certamente ano que vem nós vamos estar debruçados nisso, nós vamos evidenciar, nós vamos constatar esses problemas, né, da implementação de um novo currículo na prática. Eu só posso que devo agradecer, né, o convite. Eu acho que espero ter contribuído na discussão, espero ter, né, colocado as questões de uma forma inteligível, e agradeço os colegas aí pela colaboração, pela participação de todos, né, nesse debate. Muito obrigado, Paola. Sucesso.
Então, boa noite a todos e a todas, né? Obrigado novamente por todo mundo que acompanhou. E a gente encerra por aqui o debate, mas com a certeza de que a gente tem muito aí a pensar e a discutir daqui para frente.